Esquecendo-me das coisas que ficaram pra trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado de Deus. Me lembro do quanto era difícil viver sem uma direção. Eu sei que não mereço, mas quero ser parte da família eterna de Deus. Hoje minha vida faz sentido desde que te encontrei. Eu preciso tanto de ti, eu preciso estar contigo além do fim, contigo viver além do fim, contigo viver. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado de Deus. Hoje minha vida faz sentido desde que eu te encontrei. Eu preciso tanto de ti, eu preciso estar contigo além do fim, contigo viver além do fim, contigo viver Além do fim. Hoje minha vida faz sentido desde que eu te encontrei. Eu preciso tanto de ti, eu preciso estar contigo além do fim, contigo viver além do fim, contigo viver além do fim. Olá, sou Kélia Maria, diretora nacional do Ministério da Mulher. Vem aí a nossa primeira palestra de 2023. Abra o seu coração e se prepare para ser impactada e receber uma mensagem de fé e esperança, com um tema pertinente para o momento em que estamos atravessando como nação. Nós, do Ministério da Mulher, juntamente com toda a Igreja de Deus no Brasil, nos unimos para ouvirmos uma palavra de fé, esperança e direcionamento do nosso superintendente nacional. O nosso tema de hoje: fé, força e esperança. Renovemos a nossa fé, a nossa esperança, porque só no Senhor encontramos a força e a vitória. Compartilhe na sua página para que mais pessoas sejam alcançadas. O nosso convidado de hoje, Bispo Divino Eterno, casado com Jacivânia, pai de Luísa e Letícia e avô do Davi, bacharel em Direito, doutor em Ministério e 32 anos de ministério pela Igreja de Deus no Brasil. Atualmente está como superintendente nacional da Igreja de Deus. Bispo Divino, seja bem-vindo ao canal da Igreja de Deus Oficial Ministério da Mulher. Olá, povo de Deus, olá, Igreja de Deus no Brasil, Ministério da Mulher. Cumprimento a todos aí no nome da Igreja de Deus no Brasil.
Sou grato ao Ministério da Mulher por proporcionar esse momento, nos convidar para participar de mais uma palestra. Eu quero também parabenizar esse Ministério que tem trabalhado de forma eficaz, e uma das estratégias delas é toda última segunda-feira do mês trazer uma palavra para o nosso povo, para o nosso público, enfim, para todos os que estão conectados aí no trabalho da Igreja de Deus no Brasil e no Ministério da Mulher. O nosso desafio hoje é falar de um tema bem atual para os nossos dias, e o tema é fé, força e coragem. E para isso eu quero separar o texto do livro de Jeremias, capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho de vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Nós sabemos que Jeremias é considerado um profeta da esperança, tá? Por isso nós estamos meditando nesse tema. E trazemos também o tema que é proposto pelo Ministério da Mulher, que é fé, força e coragem. Meus irmãos, nós sabemos que a vida é feita de processos, de princípio, meio e fim, e nela nós passamos por diferentes fases, né? E essas fases que nós passamos visa ter de nós um amadurecimento, um crescimento. Se Deus quisesse um resultado de nós no estalar de dedos, Ele faria sim. Porém, Ele nunca quis isso. Ele espera de cada um de nós que passamos por um processo, né? Um processo de princípio, meio e fim. E nesses processos nós vamos viver momentos de dificuldades, momentos de problema, tá? Sabendo que há adversidade que vem numa proporção que você chega um momento, ou que nós chegamos um momento que parece que perdemos o rumo da nossa jornada. Por isso é que nós estamos sujeitos a imprevistos, decepções, traições, né? O que não quer dizer que devemos parar a nossa vida por essas situações. Ao contrário, diante dessas dificuldades, diante desses problemas, nós precisamos ter fé, força e coragem para enfrentar esses embates que aparecem na nossa vida. Nós podemos aí fazer um histórico e lembrar a jornada da humanidade, a jornada do homem, né? E aí a gente vai descobrir que não é difícil lembrar de momentos difíceis na história da humanidade. Foram um período que eles precisavam de fé, força e coragem para enfrentar todas as adversidades que vieram ao longo da história. Porque processos difíceis da nossa vida sempre marcaram a nossa caminhada. Nós podemos pegar, por exemplo, o ano de 536 depois de Cristo, que foi o começo de um dos períodos mais difíceis, se não o pior, para o ser humano, para todos os seres vivos, na verdade, né, em que eles tiveram que ter essa fé, força e coragem. No ano de 536, o Sol perdeu seu brilho por aproximadamente 18 meses e a temperatura caiu, especificamente na Europa e no Oriente, e esta foi considerada a década mais fria dos últimos 2.300 anos. E em consequência disso, vieram a fome, adoecimento de famílias inteiras e crises econômicas se espalharam por todos os cantos do nosso país e do nosso mundo. Aí foi chamado um prelúdio de Justiniano, né? O período chamado a Praga de Justiniano, que aconteceu no ano de 541. E ela foi considerada precursora de todas as pandemias da história. Foi uma transmissão de picadas de pulgas e ratos infestados que vinham do Egito, chegando a
Constantinopla, né, capital do Império Bizantino, e se alastrou por toda a Síria, Europa e Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Estima-se que mais de 25 milhões de pessoas tenham morrido em decorrência dessa doença. Essa praga de Justiniano, muitas casas se tornaram túmulos, tá? Famílias inteiras morriam e não podiam nem ser removidas. Famílias inteiras morriam em suas casas sem que outras pessoas tomassem conhecimento. Ruas ficaram desertas, comércios foram abandonados, aí veio a superinflação, escassez de alimentos e tantos outros problemas. Nesse momento, a humanidade que vivia essa circunstância, eles precisaram de fé, eles precisaram de força, eles precisaram de coragem para continuar. Nós poderíamos também falar da peste negra ou a peste bubônica, que aconteceu em 1347, onde os ratos traziam as doenças dos barcos mercadores italianos, encontrando na Europa um terreno fértil para desenvolver um verdadeiro estrago em todas as camadas sociais. Ceifou a vida de mais de 50 milhões de pessoas. Só a Europa teria perdido quase metade da sua população. Nesse período houve um descrédito, uma descrença na igreja, né? Os sacerdotes fugiam deixando o seu rebanho. Foi o grupo que mais sofreram, esses sacerdotes, principalmente os padres, né? Que tinham contato direto com muitas pessoas, os mosteiros cheios, tinham que trabalhar, tinham que aconselhar. Então esse grupo também foi extremamente prejudicado. Também não havia sacerdote suficiente nesse momento. Não existiam também coveiros, né? E os sepultamentos começaram a ser realizados em massa. E muito parecido com o que nós vimos em pouco tempo atrás, a nossa realidade aqui no Covid. E lá no período dessa peste bubônica, chamada peste negra, a humanidade, toda aquela região também precisou de fé, força e coragem para sobreviver. E em consequência disso, dessa peste bubônica, da peste negra, a mão de obra se tornou escassa. E aí veio o final do chamado fim do feudalismo, né? Onde os senhores feudais, os grandes proprietários de terra, começaram a buscar um novo caminho da industrialização. Então há um novo renascimento aí. As viagens marítimas, que eram extremamente perigosas e demoradas, passou a ser uma opção para fugir do caminho, fugir da Europa. E aí trouxe, então, novos horizontes para esta realidade, porque através da fé, da força e coragem, a humanidade se reinventou, tomou decisões, caminhou para nova direção. E a humanidade, diante de cada uma dessas situações, ela teve que se refazer, sempre. No nascimento da igreja antiga não foi diferente. A crucificação de Jesus Cristo, por si só, foi um prelúdio de como seria a jornada da igreja. E o mesmo acontece com a igreja de hoje. O fato, meus irmãos, é que sempre a igreja do Senhor precisou de fé, força e coragem para caminhar. O que nós poderíamos dizer, então, das primeiras perseguições na era apostólica, onde líderes judaicos faziam de tudo para barrar o crescimento da igreja? Foi nesse contexto que Estevão e Tiago tiveram que sofrer a perseguição. Saulo, nesse contexto, perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos. E durante as viagens do apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele também passa pela experiência de ser perseguido. Poderíamos ainda falar das perseguições imperiais, que através do crescimento da igreja, essas perseguições começaram a aparecer. E a primeira delas é a perseguição de Nero, na década de 60 depois de Cristo, decapitados, crucificados, devorados por feras. Pessoas eram colocadas como chamas humanas para iluminar as principais ruas de Roma, sendo um sinal de perseguição.
ao povo de Deus. Foi um período também que Paulo e Pedro foram mortos pelo Evangelho. E nesse período, tanto a igreja quanto esses homens de Deus, eles tiveram que ter fé, força e coragem para não negar a sua fé. Poderíamos ainda falar do período 90 depois de Cristo, chamado período do imperador Domiciano, onde os cristãos, pelo fato deles se recusarem a prestar culto ao imperador, foram perseguidos, mortos, presos ou exilados. Foi durante essa perseguição, por exemplo, em que João foi exilado na ilha de Patmos. Poderíamos ainda falar de inúmeras perseguições, as grandes perseguições, e perseguição de Décio, por exemplo, que perseguiu, confiscou, prendeu, torturou, matou. Esses são os verbos que caracterizaram o período de Décio. O período galérico também, que é a perseguição brutal contra os cristãos, a maior, cruel e sistematizada, que abrangeu todo o Império Romano, destruição dos templos, proibição dos cultos, as escrituras foram queimadas, tortura, mas nesse período a igreja conseguiu sobreviver. Ela renasceu, porque ela tinha fé, força e coragem. A igreja, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja teve força e coragem para suportar todos esses processos. E é somente através de fé, força e coragem que a igreja consegue caminhar, que a igreja consegue vencer, que a igreja consegue avançar. Nós poderíamos também falar do início da Igreja de Deus. A Igreja de Deus é uma igreja centenária, nascida em 19 de agosto de 1886, e lá no início nós tivemos a perseguição, escolas foram fechadas, templos foram incendiados, foram dinamitados, 106 homens num domingo pela manhã perseguiu a igreja, destruiu o templo, empilhando todas as madeiras, templo destruído, tentaram matar homens e mulheres, foi uma perseguição com tiros. Esta é a nossa identidade, a identidade de uma igreja que passa por desafios. Esta é a identidade que nós temos, é o nosso DNA. Passamos por problemas, passamos por dificuldades, mas através de fé, força e coragem, nós temos condições de vencer. A Igreja de Deus, essa mesma igreja que foi perseguida lá no início, hoje ela já tem mais de 8 bilhões de membros e uma estrutura incrível pelo poder da glória de Deus. Poderíamos também falar do início da Igreja de Deus aqui no Brasil, um período da era Vargas, um período em que a figura masculina era imposta, relembrando ainda aí a figura do Lampião, onde uma mulher não teria condição de exercer o ministério. Foi nesse contexto, foi nesse período difícil que aparece uma mulher vinda dos Estados Unidos, irmã Matilde Paulsen, que enfrentou o machismo da época, que enfrentou o coronelismo da época e toda essa estrutura e plantou a Igreja de Deus no Brasil, porque ela tinha fé, força e coragem e assim venceu. Meus irmãos, tudo que nós precisamos é de fé, força e coragem para continuarmos a nossa batalha. Quem não se lembra do início da pandemia, de uma nova variante do vírus, mais contagiosa? Toda semana a gente tinha relatórios, nós vimos algumas coisas acontecer longe de nós, começa lá na China, e a gente vai observando os números e de repente nós começamos a fazer parte da estatística. Um membro da nossa igreja, um amigo, uma pessoa próxima, começa a rondar perto de nós. Vimos os caos se aproximar cada vez mais da nossa realidade. De repente, nós passamos a ser a própria estatística. E aí, meus irmãos, nós precisamos da graça de Deus para continuar. E essa realidade da pandemia, do coronavírus, nós já entramos para a história, E aprove Deus nos confiar esse momento para
dirigir a igreja, para ser membro da igreja, para viver essa realidade e sair vitoriosos. É através da fé, força e coragem, irmãos, que nós podemos enfrentar o que nenhuma outro sobrevivente pôde enfrentar dentro do nosso século. Templos foram fechados, decretos, finanças incertas, problemas, mas o Senhor nos deu graça e nós vencemos. Nós tivemos a oportunidade de transformar os nossos gabinetes, os nossos escritórios em gabinetes virtuais. Você, mulher, na sua igreja, você teve a oportunidade de transformar o seu período de aconselhamento em virtual, ajudando o outro. Doentes mentais e emocionais foram curados através de uma palavra, mesmo que de forma virtual. Não podemos dar o último adeus ao nosso amigo, ao nosso irmão que se foi. Foi um período tremendo, foi um período muito difícil e um período em que todos nós tivemos que enfrentar, mas o Senhor nos deu fé, força e coragem para chegarmos nesse momento. E para hoje, nós poderíamos citar muitas outras decisões, muitos outros problemas, mas o Senhor nos deu a oportunidade, nesses momentos de dificuldades, de dar um novo significado ao sofrimento, de dar um novo significado. Talvez a palavra mais correta aí seja ressignificar. Essa palavra nunca foi tão usada como nesse contexto. Esse verbo nunca fez tanto sentido para muitas pessoas. Nós tivemos tempos difíceis, onde fomos forçados a dar um novo significado na nossa vida. E para nós, como igreja, não foi diferente. Tivemos que dar um novo significado, passar pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, buscar dar um novo sentido à vida, buscar novos conceitos, nova forma de glorificar a Deus. E aí foi nesse momento que nós entendemos também que, e mais do que nunca, que a igreja ela não está dentro das quatro paredes somente, que a igreja não está confinada em quatro paredes. Nós tivemos a oportunidade de crescer, de dar um novo sentido aos nossos cultos. O nosso espaço físico se tornou um espaço virtual, onde tivemos que fazer os nossos cultos, transmissões de cultos, onde cada um teve a oportunidade de evangelizar a partir da sua casa. As redes sociais foram tremendamente importantes nesse momento para enfrentarmos os nossos problemas, para enfrentar o problema de toda a realidade do mundo. Finalmente, meus irmãos, força e coragem para um novo tempo. Mulheres da Igreja de Deus do Brasil, todas que estão nos ouvindo, há um novo tempo. Definitivamente há um novo tempo para a sua vida. Deus dá nova oportunidade para cada um de nós. E aí eu te convido, vamos viver o novo de Deus. Deus tem sempre algo novo para a sua igreja. Não importa os problemas, não importa as dificuldades que vieram, sempre há oportunidade de recomeçar. Precisamos esquecer o passado, o início de um novo ciclo para a sua vida, o início de um novo ciclo para o seu ministério, para a sua família. É um momento de sonhar, é um momento bom para a sua igreja, é um momento bom para todos nós. Por isso, Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz: porque eu sei o que conheço, os teus planos, e sei que plano tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, para viver um novo tempo, meus irmãos. Esse tempo que nós estamos falando, e falado aí pelo profeta, a gente precisa finalizar. A gente precisa finalizar um ciclo de dor, um ciclo de tristeza, um ciclo de perseguição. E é isso que eu e você precisamos fazer. Encerrar ciclos, ciclos de tristeza. Foi assim com muitos homens de Deus. Lembra-se de Ruth? Quando Deus abriu um novo ciclo para ela, mesmo que ela passava por dificuldades numa terra estranha, ela tomou uma decisão de começar um novo ciclo. Quando nós temos fé, força e coragem,
nós temos disposição de começar um ciclo novo. Não importa o que você passou, não importa as dificuldades que ficaram para trás, sempre há oportunidade de começar um ciclo novo. Somente eu e você temos a oportunidade de decidir. Quem tem a oportunidade de decidir, de começar, de recomeçar é você. Cabe a cada um de nós. Foi assim com Davi, foi assim com os homens de Deus. Todos tiveram a oportunidade de recomeçar. E assim Deus vai abrir um novo tempo para a sua fé. Nós precisamos de caminhar acreditando que isso tem que acontecer na nossa vida. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, neste momento, nessa noite, força e coragem para começarmos, para recomeçarmos. É hora de viver o tempo bom de Deus. É hora de viver novas perspectivas. É hora de reescrever um novo capítulo na sua vida. Se entramos para a história, meus irmãos, num tempo de dificuldades, se você entrou para a história num momento de dificuldade, eu quero te dizer também que tem oportunidade de você entrar na história, uma história de conquista, uma história de bênção sobre a sua vida, porque Deus planejou o melhor para você. Isso não significa que você não passará por dificuldades, por nenhum tipo de problema. Mesmo que isso aconteça, a palavra de Deus nos garante que Ele pode nos ajudar. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa é de ter força e coragem para continuarmos vencendo. Através da fé, esses dois elementos vêm sobre a nossa vida. Eu desejo a você um dia de vitória, um ano de bênção sobre a sua vida e que todas essas coisas venham acontecer para o bem da sua vida, do seu ministério, da sua família. É isso aí, fé, força e coragem. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe. O teu problema existe solução, não desista. Essa muralha vai cair ao chão. Insista, louvando, adorando aquele que tudo pode fazer. Não desista, não. O teu louvor é uma arma de guerra, não desista. Deus caminha com você e te faz bem mais que vencedor. Não tenha medo, aquele que crê em Deus